Atos capítulo 6. Antes de começar essa ministração, eu queria saber, olha aqui para mim, por favor. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez, ou segunda, alguém que está conhecendo nossa igreja essa noite? Erga a sua mão, por favor. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vinda, irmã. Bem-vindo ali, uma família, glória a Deus. Tem mais alguém para cá? Não? Não? Será que você pode aplaudir a Jesus por esses irmãos? São muito bem-vindos, viu? Voltem sempre. Aleluia. Como o pastor bem disse, nós estamos em uma série de estudos do livro de Atos. E aprove ao Senhor de poder falar sobre um dos homens mais marcantes da história da igreja. Um homem que tipifica outros tipos de homem. Foi o primeiro de uma série de homens que viriam a acontecer. Que é o primeiro mártir da Bíblia. A primeira pessoa que morreu por amor a Jesus. A primeira pessoa que sangrou na terra por dizer que Senhor Jesus é o Senhor, que Deus mandou um filho e o nome do filho é Jesus. E ele morreu por todos nós. E por dizer isso ele morreu. Então nessa noite nós vamos falar sobre a vida e o ministério de Estevão. Diga amém. Então Atos capítulo 6, a partir do versículo 7, diz o seguinte: E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Verso 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O 10: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15: Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Diga uau. Estevão, ele marca um momento da igreja que é muito, muito importante, que é quase não, é por causa de Estevão que nós estamos aqui essa noite. E vamos entender um pouquinho o porquê. Mas, contextualizando um pouco, nós temos que entender qual é o momento da igreja que nós estamos aqui. Então, a gente passou já por Atos 1. O Senhor ascendeu ao céu. Ele andou com os discípulos 40 dias, depois voltou para o céu e falou: Fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos. Lembram disso? A gente falou um pouco algumas semanas atrás. Depois veio Pentecoste, Atos 2, a igreja foi revestida de poder, receberam os dons do Espírito Santo. Muitos passaram a se converter. Atos 3, começa a acontecer milagres. Atos 4, a pastora pregou aqui semana passada, onde a igreja começou a avançar e ficar conhecida pelo poder. Então eu peguei aqui alguns números, para nós entendermos qual que é a realidade da igreja. Então, em Atos 1, aproximadamente era uma igreja de 120 pessoas. Estavam reunidos esperando a promessa, em Atos 1. Em Atos 2, 41, depois da pregação de Pedro, eram quase 3.000 pessoas. Em Atos 4, era quase 5.000 pessoas a igreja de Jesus. Em Atos 5, crescia mais e mais a multidão de crentes. Em Atos 6, nós não lemos aqui, mas o pastor leu semana passada, multiplicavam-se o número dos discípulos.
Então, as pessoas deixaram de ser apenas ouvintes da palavra de Jesus, passaram a seguir Jesus propriamente dito, como discípulos. Nós lemos aqui no capítulo 6, do versículo 7, que crescia a palavra em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e agora começam a se converter alguns sacerdotes. A gente leu aqui no versículo 7 do capítulo 6. Tem uma frase que eu li essa semana enquanto estudava esse esboço. A palavra de Deus é tão poderosa que ela invade até a trincheira inimiga. Então aqueles que estavam querendo matar Jesus, perseguir os discípulos, agora estão se convertendo. Olha que poderoso isso. Atos capítulo 9, o momento em que Paulo é alcançado pela palavra do Evangelho de Cristo, a igreja começou a crescer em número ainda mais. E aí em Atos 16, a gente vai chegar lá, as igrejas passaram a se multiplicar. Então não era mais somente a igreja de Jerusalém, mas a igreja começou a ganhar formas em outras cidades, em outros locais. E é interessante porque, se nós formos alguns versículos atrás, no capítulo 6, versículo 1, vamos ler, por favor. Mostra esse momento crucial da igreja. Que momento é esse? O momento do desconforto. A igreja começou a sentir dores de crescimento. Então já não eram mais 120 pessoas, não eram mais 3.000 pessoas, eram quase 5.000 pessoas. E olha o que diz aqui o versículo 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então o que está acontecendo aqui? Olha para mim. A palavra do Senhor começou a alcançar muitas pessoas. Então haviam judeus. Então pensa comigo. Israelita é o povo que nasce em Israel. Judeu é uma religião. Amém? Tem israelita que não é judeu, que não crê naquilo, não. Temos, por exemplo, alguns israelitas que são chamados judeus messiânicos, que eles creem em Jesus. Então, haviam alguns gregos que também se converteram ao judaísmo, porém, passaram a crer em Jesus. Então havia cristão, judeu, judaico-cristão, e os helenos cristãos. Então os gregos e os israelitas começaram a ter algumas desavenças, e alguns historiadores dizem que é por conta da língua, porque pensa o seguinte: os judeus possivelmente eram mais assistidos nos seus órfãos, viúvas, nos seus pobres, porque eles se comunicavam. Já nem todos ali dos discípulos falavam grego. Pedro era um pescador, não falava grego. Então chegou um momento da igreja que ela começou a ter alguns problemas bons. O que é um problema bom, Murilo? Gente, acabou o mantimento. Isso é ótimo. Por quê? Porque tem famílias sendo alcançadas, tem pessoas sendo supridas. Amém? Vocês concordam com isso? Não sei. Será que isso é bom mesmo? Então, os discípulos, os apóstolos ali, os 12, eles começaram a pensar o seguinte: nós precisamos resolver um problema que nós não tínhamos antes. Que faremos, pois, acerca dessas coisas? Vem o versículo 2 do capítulo 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós, os discípulos, os 12, os apóstolos, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer comentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau,
prosélito da Antioquia. Então aqui entra Estevão no momento. E qual é o momento que Estevão apareceu? No momento em que a igreja estava crescendo, sendo expandida, pessoas sendo alcançadas, mas havia uma demanda reprimida que faz parte da igreja de Jesus. A igreja não foi chamada só para alimentar o espírito, mas também para servir a comunidade. Nós oramos por isso, Senhor, que a Dínamo São Mateus não seja somente uma igreja aqui da igreja, aqui, ó, um sal no saleiro, mas lá fora, os vizinhos. Por isso que a gente tem capoeira aqui, por isso há projetos sociais, para que pessoas além de nós aqui da comunidade de fé possam ser alcançadas por isso. Então Estevão, ele aparece na história da igreja com o propósito de servir as viúvas, servir as mesas, como está descrito. E é muito interessante porque o nome Estevão significa o coroado. E o primeiro ponto já dessa palavra é o seguinte: Senhor, que poderoso. O nome Estevão significa o coroado. Só que no Novo Testamento temos duas palavras que podem ser traduzidas como coroa. A primeira é diadema. Diadema é uma coroa. Coroa. Só que tem uma outra palavra que é Estéfanos, que é a raiz do nome de Estevão, que significa o coroado. Diga uau. Você não sabe por que isso é uau ainda, mas você vai entender. O coroado. Olha o nome do cara, o coroado. O coroado. O que tem de mais em o coroado? Coloca aqui, por favor, aqui, ó. Apocalipse 2:10. O coroado. Estevão tinha o nome de coroado. Não tinha um nome melhor para ele. Olha o que dizia Apocalipse 2:10. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. O coroado foi o primeiro a morrer por Cristo. Ele foi fiel não somente na sua vida, mas foi fiel na sua morte. E antes de seguir nisso, eu vou falar 4 pontos de Estevão. Mas eu acho interessante o seguinte: Estevão, ele é conhecido como um dos diáconos da igreja primitiva. Embora nesse texto aqui que nós lemos não tenha essa descrição de diaconia ou diáconos, mas a palavra diácono vem de diaconia, que significa servir. E a gente tem conversado bastante esses dias sobre a questão de voluntariado na igreja. O voluntariado da igreja, voluntário. E a gente chegou à conclusão que voluntariado não comunica o que realmente nós queremos como igreja. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas nosso desejo é voltar com esse zelo de diaconia, os diáconos da igreja de Jesus. E é interessante porque Estevão, em outras palavras, foi chamado para servir as mesas, para fazer o que talvez o pessoal da recepção faz, segurando uma placa, o que o Daniel, inclusive, o Ronier, aleluia, liga a luz ali de fora, por favor. Diácono do Senhor Jesus, é o do meio. Diáconos. Eu fazia parte da pregação, né, que estava apagado mesmo. Então olha aqui para mim. Então os diáconos eram aqueles que faziam esse trabalho na igreja, que acolhiam os irmãos, que entregavam a cesta básica, que talvez olhavam os cavalos lá fora no culto, não sei. Mas olha que interessante, a descrição dos diáconos está aqui no versículo 3 do capítulo 6. Escolhi entre vós 7 varões, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. No verso 8 vai dizer que Estevão era cheio de fé e de poder. Então quer dizer que o irmão, na igreja primitiva, para entregar a cesta básica, para segurar uma placa na porta, para olhar o carro lá na rua, o que ele tinha que ter? Bom, boa reputação, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, de poder. Quer dizer que o irmão pode tirar foto na mídia da igreja primitiva, para gravar um vídeo lá com as pedras? O que ele tinha que ter? Tinha que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo,
cheio de sabedoria, fé, poder. Isso é importante porque significa que nós não temos que ser espiritual para pregar a palavra somente. Nós somos espirituais porque Cristo nos comprou. Sendo assim, tudo que nós fazemos é espiritual. Então olhar o carro é espiritual. Servir lá no Kids igual estão servindo agora é espiritual. Amém ou não amém? Amém. Então pensa nisso. Você que serve na nossa igreja e você que vai servir em nome de Jesus, nosso convite é que você sirva com esse coração, entendendo que tão importante quando quem está pregando, e essa é a mensagem que os apóstolos deixaram. A gente fazer algo importante e põe 7 para fazer o que não é tão importante assim. Não é isso. Tão importante quanto eles estão pregando é aqueles que estão servindo. Tão importante quanto o pregador pregando aqui, a banda cantando aqui, os irmãos trabalhando no Kids, é você que está lá fora também, é o Bruno gravando, é os irmãos na mídia. Tão importante quanto. Eu tive algumas crises alguns anos atrás pensando, o Senhor me chamou para ser pastor, para ministrar, e eu estou editando vídeo. Não faz sentido na minha cabeça. E aí eu me lembrei, o Senhor falou comigo, Murilo, sabia que Paulo fazia tendas? Olha só, para pregar o evangelho. Eu pensei, é isso. Paulo fazia tendas. Eu faço vídeos, olha só. Para que Cristo seja conhecido. O que você faz? Isso não te atrapalha de pregar o evangelho, de que Cristo seja conhecido. Na verdade, faz parte. O Senhor colocou na sua mão. Eu queria apontar 4 coisas sobre Estevão. O primeiro, Estevão, ele era um servo fiel. Diga isso, Estevão, o servo fiel. Aleluia. Como eu disse, a palavra diáconos é do verbo diaconeu, servir. E é muito interessante porque Estevão é o primeiro da lista desses servos que introduziu a igreja em outro lugar. O lugar onde não somente os judeus eram servidos, mas agora começava a acontecer o que Jesus falou: vocês se ficaram aqui em Jerusalém, depois vão para Samaria, depois para a Judéia, os confins da terra. Isso começou aqui com Estevão. E é interessante porque em Atos capítulo 6, nós lemos aqui a partir do verso 8. Estevão era cheio de fé e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Algumas coisas podem passar despercebidas aos nossos olhos, mas repara o seguinte: até esse momento da história da igreja, não havia sinais entre outros discípulos a não ser os apóstolos. Quem fez milagre? Pedro, João, André. Mas agora não, agora tem 7 diáconos, e o primeiro deles, Estevão, está fazendo sinais, está fazendo prodígios. Amém? No verso 8 que nós lemos, diz: Estevão cheio de fé e de poder. É como se diz o seguinte: ele era controlado por fé. Fé. Ele servia com fé. Controlado pelo Espírito Santo, pela fé, pela sabedoria e o poder. Controlado por Deus, submisso ao Espírito Santo. E olha que interessante. Ele foi colocado para servir as mesas. Então, para fazer esse trabalho que nós hoje, por enquanto, chamamos de voluntariado. Por enquanto. Os diáconos voltarão. Só que o fato de ele estar servindo a comunidade não impediu ele de pregar o evangelho. Então, enquanto ele estava trabalhando nas mesas, pessoas estavam sendo alcançadas. Eu tenho um chamado pastoral, vou ficar olhando o carro não, nada a ver. Não já pensou? Se cada carro que parasse, você inventasse alguma coisa ali, Felipe, parasse o carro e falasse assim: tudo bem? Desculpa atrapalhar você aqui, viu? Como é seu nome? Sandro, Sandro. Jesus te ama, viu? Pode passar, não passa, Jesus te ama, velho. Ele estava tão cheio, controlado por aquilo que não importa onde eu estou, eu vou pregar o evangelho. Entregando cesta básica, agora eu vou pregar o evangelho para essa pessoa aqui. Eu estou indo no trem, estou empurrando aqui, ô varão. Você me chamou do quê? Varão. Você é um homem de Deus. Paulo, a gente vai chegar lá, o pastor vai pregar sobre isso ainda.
Ele foi conhecido como aqueles que estão perturbando a cidade. Você está perturbando o que na vida das pessoas aí, velho? Espiritualmente falando, por favor, né? Por favor. Quem você tem perturbado pelo Evangelho de Deus? Estevão, como eu disse, ele marca um novo tempo na igreja. Por quê? Porque o próximo passo é Estevão como testemunha. Diga isso, Estevão, a testemunha. O homem cheio do Espírito Santo não limitou o seu ministério apenas a servir as mesas. Isso é muito poderoso, porque Estevão foi, como eu disse, o primeiro a realizar milagres e sinais após os apóstolos. E é interessante porque há algumas conexões que acontecem com a morte de Estevão, assim como a morte de Jesus. Então, Jesus, você se lembra da história? Ele estava com os discípulos, foi traído com um beijo, foi levado, julgado, foi mentido, assim, eu vi ele dizendo esse negócio aí, mentiram porque não tinha nada contra ele. Lembra disso? Jesus foi acusado injustamente, e assim também foi Estevão. O versículo 11 do capítulo 6: então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Vê a semelhança? Assim como com Jesus. Versículo 12: e excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Primeiro contratam falsos testemunhas para depor contra ele, depois instigam o povo. Por fim, depois de ouvirem o seu testemunho, o matam, assim como foi com Jesus. E tinha um motivo para isso, né? Os judeus, eles possuem, na verdade, até hoje, esse zelo, esse temor pela lei de Moisés e pelo templo. Então a gente vai chegar daqui a pouco no capítulo 7, que é a pregação de Estevão. O que Estevão fez? Por que ele morreu? Eu guardo essa frase comigo, o pastor Lucinho falava isso. Jesus não era boa pessoa. Boa pessoa não morre não, velho. Jesus era maravilhoso. Coisa boa demais, que dá raiva assim. Nossa, que raiva de pessoa boa demais, velho. A gente leu aqui, no versículo 15: então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu oro para que nós, como igreja, possamos chocar algumas pessoas com a bondade. Você é bom assim por quem? Sei lá, porque o Senhor te ama. Não, mas eu estou aqui te maltratando, te importunando, e você não me xinga, não faz nada. Não, está tudo bem, vai em paz. O terceiro marco de Estevão. Estevão, ele foi o juiz. Diga, Estevão, o juiz. Por que o juiz, Murilo? No capítulo 7 do livro de Atos, tem um sermão mais longo desse livro. E é o sermão onde Estevão, ele faz toda a panorâmica, todo o panorama da história dos hebreus, desde lá de Moisés, de Abraão, até o momento presente da história, a morte de Cristo. E ele pontua o seguinte: ele vai falar de Abraão, vai falar de José, de Moisés, Josué, Davi, fala sobre Salomão. Só que é muito interessante porque esse discurso aqui que nós leremos alguns pedaços do capítulo 7, ele não foi somente contando uma história, mas foi defendendo-se das acusações daqueles homens e também pontuando o seguinte: vocês todos que estão me acusando aqui têm culpa no cartório, e eu vou provar para vocês nessa pregação. Ele começa a pregar. Então a primeira coisa que Estevão vai acusar, na verdade trazer à luz do erro dos judeus, é o seguinte: eles interpretaram incorretamente as próprias raízes espiritual. Diga, meu Deus.
Meu Deus. É muito ruim quando você não sabe aquilo que você faz. É muito ruim. Eu me deparo com isso algumas vezes. Quando eu vou fazer alguma coisa nova, tipo assim, fazer um efeito num vídeo novo, uma foto nova, alguma coisa nova, fazer a música nova. Aí eu peço ajuda para alguém e alguém pergunta assim, mas você não sabe disso? E é daquele negócio, eu devia saber, né? Eu estou fazendo isso. É tipo alguém perguntou, o que está escrito lá em Jeremias 17:14? Mas você não é crente? E Estevão começa então a trazer luz seguinte. Ele começa aqui no versículo 1. Versículo 2, desculpa, do capítulo 7. E ele disse, Estevão disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E olha que poderoso, ele começa dizendo isso, o Deus da glória. E ele termina esse primeiro bloco, dizendo, a glória de Deus em seu Filho, mas vocês o rejeitaram. Então os homens que deveriam estudar aquilo, não perceberam a vinda do Filho do Homem. E Estevão está os acusando do seguinte, vocês foram infelizes, vocês se debruçavam sobre a lei só da boca para fora, mas vocês não conheciam a revelação, vocês não foram capazes de ver o Filho. Ele estava aqui do nosso lado, ele sentou aqui à mesa, ele estava aqui aos sábados na sinagoga pregando com a gente, e vocês não perceberam que era o Senhor. E ele segue. Outra coisa que Estevão acusa-os, vocês rejeitaram os libertadores que Deus lhe enviou. Então, para poder chegar em Jesus, Estevão vai falar sobre José, vai falar sobre Moisés, para apontar o seguinte, o Senhor sempre enviou a nós libertadores, e nesse tempo presente Ele enviou o Filho, para nos libertar, e vocês não perceberam, e vocês não viram. E é interessante porque mesmo com tudo que os judeus fizeram com Jesus, Deus não rejeitou os judeus. E é interessante porque a pregação de Estevão não era essa, vocês estão rejeitados, vocês agora não, pelo contrário, tipo assim, foi por vocês. E eu oro para que o Espírito Santo traga essa verdade no seu coração. Foi por você. Ah não, mas você não sabe quem eu sou, Murilo, você não sabe o que eu fiz. Tudo bem, eu não preciso saber, mas o que eu preciso saber é que você também é que foi por você. Foi por você. Eu estou confuso. Mesmo assim foi por você. Eu não sei se é verdade, eu não sei se eu creio de verdade, mas foi por você, isso é a verdade. Outra coisa que Estevão acusa-os, vocês, judeus, desobedeceram a lei. Aqueles homens estavam acusando Estevão de falar contra a lei, de falar contra Moisés, de falar contra o templo. Só que Estevão vai falar e refutar esse argumento, lembrando eles, por exemplo, quando Moisés desce o monte com as tábuas da lei, e o povo já cansado de esperar, o povo faz um próprio bezerro de ouro. Chamaram, falaram, Moisés já era, agora você é o cara, camisa 10, o capitão do time. Toma aqui os brincos de ouro, as pulseiras de ouro, os anéis de ouro, o dente de ouro. Faz um bezerro pra gente, faz um Deus novo pra gente. E ele fez, olha que loucura, ele fez. Então Moisés está descendo com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e ele está ouvindo um som. Fala assim, esse som não é som de festa, esse som não é som de Deus não, pera aí, velho. Na hora que ele vê o povo, Moisés, ele acabou de descer do monte, fogo, fumaça, glória de Deus, ele está descendo com as tábuas, ele vê o povo com bezerro de ouro. Imagina a cena, Moisés, glória de Deus, o povo. Ele quebra as tábuas. Assim não pode ser. Ele quebra as tábuas por quê? Porque se o povo conhecesse aquilo, o povo tinha morrido. Então Estevão vai
refutá-los. Vocês desobedeceram a lei. Que mais? No final desse capítulo 7, a partir do verso 44, Estevão vai dizer o seguinte: vocês desprezaram o templo. Então os homens disseram: ouvimos dizer que Estevão falou que Jesus vai destruir o templo, aí em 3 dias você constrói outro. E ele vai desmistificar, lembrando que quando Salomão construiu o templo, a glória de Deus vinha, a glória de Deus veio sobre o povo. Está lá em 1 Reis. Só que, além da glória manifesta, esse era um tempo onde a glória estava no Filho. É o que João vai dizer mais na frente. A glória estava no Filho. João disse isso, lembra? A glória do unigênito, no Evangelho de João. O que mais? Estevão vai dizer o seguinte, por fim, nesse capítulo 7. Vocês resistiram obstinadamente ao seu Deus e à verdade. A verdade. E esse é o ponto mais alto da pregação do discurso de Estevão, no capítulo 7. E a aplicação dessa mensagem, desse ponto final, foi tão forte, como se fosse uma flecha transpassando o coração daqueles homens. Vamos ler essa parte final do capítulo 7. Atos 7, vamos ler a partir do versículo 52. Então essa daqui é a parte final da pregação de Estevão. Estevão pregou. Essa é a parte final, último ponto. E concluo com o seguinte, ele falou, imagina isso. Ele está dizendo aqui agora, no versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. O verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Agora o 54 é o ápice. Então ele acaba aqui, ele acaba no 53. Acaba falando isso. Vocês são homicidas, vocês ouviram a palavra, não aceitaram, vocês acham que são bons e não são bons, e vocês tinham a salvação aqui perto de vocês e não abraçaram, e vocês mataram Jesus da cruz. E a palavra é tão poderosa, porque isso gera tão desconforto naqueles homens, que vem o versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Imagina isso. Eu estou pregando aqui, você assim, meu Deus do céu, esse mecânico falando esse negócio para mim aí, velho. É o que estava acontecendo. Verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram de suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Por fim, Estevão, ele foi o mártir. Diga: Estevão, o mártir. O mártir. A pastora pregou isso alguns domingos atrás, eu acho que foi domingo passado, que ele fala, Jesus deixou: e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunhas é mártir. Mártir, é isso? Martus. Significa isso. Alguém disposto a entregar a sua vida. Alguém que viu uma verdade tão poderosa que não tem mais outro caminho. Eu estou disposto a entregar minha vida por isso aqui. E que mundo
crente vai ser morto, né, gente? Que loucura, crente morrer. Isso é coisa antigamente da Bíblia, isso não acontece hoje não, né? Será mesmo? Porque olha que interessante. Nós ficamos tocados vendo Estevão ser morto por conta de perseguição religiosa. Mas o coração humano infelizmente não mudou. E não muda sem Cristo. O coração humano não muda sem Cristo. Eu vou repetir para você ouvir isso. O coração humano não muda sem Cristo. O coração humano não muda sem Cristo. Você pode falar para alguém perto de você? O coração humano não muda sem Cristo. Então aqueles homens sem Cristo mataram Estevão, assim como mataram Jesus. E hoje homens sem Cristo no coração são terroristas que fazem reféns, bombas que matam pessoas inocentes, assassinatos, questões políticas, questões religiosas. Nós todos precisamos do Senhor Jesus. Não há bem nenhum em nós, em nada. Paulo diz, a coisa boa, a minha bondade, o meu favor é como um trapo de imundícia. Não é nada bom. O que tem de bom em mim? A graça do Senhor. O que tem de bom em você? A graça do Senhor. Mas você não me conhece, não precisa conhecer não. Você é igual eu. Veio de Adão. Depois de Adão, nada bom se veio, a não ser Cristo. Mas depois de Cristo, somos novas criaturas. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós lemos aqui no versículo 56, e esse é o último momento onde a palavra, onde esse termo, o Filho do Homem, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está à direita de Deus. Esse termo, Filho do Homem, é a última vez que aparece nas Escrituras. E esse é o título messiânico, está descrito em Daniel. Daniel anunciava a vinda de Jesus como o Filho do Homem. E é interessante porque mesmo na morte, ele estava reforçando o seguinte: gente, eu estou morrendo aqui, mas não esquece o seguinte: Jesus era o Filho e é o Filho de Deus. Não esquece isso. Na hora da morte. Olha isso. Imagina a situação. Um sujeito inconveniente gritou a um evangelista que pregava na rua: por que Deus não interveio quando Estevão estava sendo apedrejado? Por que Deus não fez nada? Por que Deus não mandou um anjo? Por que Deus não mandou um raio? Sei lá, não transladou Estevão como fez com Felipe daqui a pouco? Por que não tirou de lá? E esse evangelista então responde na rua: Deus interveio sim. Concedeu a Estevão a graça para perdoar seus assassinos e orar por eles. Pode parecer que não é intervenção, né? Mas é muita. Um coração transformado pelo Senhor. Olha isso. Para o povo de Israel, para Israel, a morte de Estevão representou uma condenação. Era o seu terceiro homicídio. Permitiram que João Batista fosse morto. Pediram que Jesus fosse morto. E mataram Estevão com as próprias mãos. Quando pediram a Herodes que matasse João, os judeus pecaram contra Deus Pai. Por quê? Porque foi o Senhor que mandou João. Está lá em Mateus 21. Quando pediram a Pilatos que crucificassem a Jesus, pecaram contra o Filho. Também está em Mateus 21. Quando apedrejaram Estevão, pecaram contra o Espírito Santo, que operava nos apóstolos e por meio deles. O ato dos apóstolos, o pastor gosta de chamar os atos do Espírito Santo. Hoje o Senhor não tem um chamado para todos. Eu creio que alguns ainda serão mártires nesse tempo de vida, mas não todos. Se alguém fala assim: que pena. Não? Tá bom, tudo bem. É isso aí. Porém, tem algo mais interessante ainda. Sabia que não é às vezes, eu vou tentar ser cauteloso com isso.
às vezes, pode não ser tão difícil morrer por Cristo, como viver para Ele. Porque morrer para Cristo, você tem que ter uma decisão. Nega ou morre? Morro. Morreu. Agora, viver para Cristo, é todo dia assim, ó. Nega ou morre? Morro. E daqui a pouco? Nega ou morre? Morro. E me fechou no trânsito? Nega ou morre? Morro. E brigou comigo? Nega ou morre? Morro. E minha esposa mandou lavar a louça e eu estou cansado? Nega ou morro? Aí, ó. Tu o dizes. O Adriel acabou de casar, tem 2 semanas, está reclamando? Ah, Adriel, que isso, irmão. Vigia, velho, não dá. 1 semana de casado. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós temos que ser como sacrifícios vivos. Não é uma morte uma vez, é uma morte a cada momento ali, ó. Em 1948, Jim Elliot, um mártir entre os índios Aucas no Equador, escreveu no seu diário: eu não anseio por uma vida longa, mas por uma vida plena com a tua, Senhor Jesus. 2 anos depois ele escreveu: não devo achar estranho se Deus me levar ainda em mocidade, os que eu teria deixado mais tempo na terra. Deus está povoando a eternidade e não devo limitá-lo a homens e mulheres idosos. Como Estevão, esse homem, Jim Elliot, e seus 4 companheiros foram chamados em 8 de janeiro de 56 para povoar a eternidade, após serem mortos pelos índios que tentavam ganhar para Cristo. E o que aconteceu com os Aucas desde então é que, após o sangue dos mártires cair na terra, é como se fosse regado isso. Mas pensa no melhor adubo da vida, um sangue do mártir. Depois desse tempo, essas sementes lançadas, regadas com esse sangue, deram muitos frutos. Hoje há muitos Aucas cristãos, muitos índios Aucas cristãos. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida.